Olá, escritor! Olá, escritora! Tudo bem? Eu geralmente começo meus vídeos dessa maneira. Olá, escritor! Olá, escritora! Mas hoje eu quero ampliar um pouco esse meu público, porque o assunto que nós vamos tratar aqui envolve o público em geral que escreve. Então eu quero dar a minha saudação a você, aluno, estudante, você profissional, porque o nosso assunto hoje é como escrever o português correto. Você se faz essa pergunta? Então vamos lá que eu vou responder. E eu sei que muitas pessoas que eu não listei aqui na minha saudação têm dúvidas a esse respeito. Como é que se escreve o português correto? E eu estou colocando entre aspas isso, porque eu vou explicar para você. Bom, mas o que seria esse tal do português correto? Como é que eu escrevo de uma forma que seja aceita por todas as pessoas e seja considerado uma forma correta de escrita? Seria o português de Portugal? Seria o português que está nos livros, por exemplo, nos livros de Machado de Assis, Castro Alves e todos os outros escritores da nossa língua portuguesa? Qual seria a forma correta de se escrever? Para começar a responder essa pergunta, eu tenho que dizer para você que existem duas línguas portuguesas. Duas, exatamente. A primeira língua portuguesa é a língua falada. E a segunda língua portuguesa é a língua escrita. Então, duas línguas completamente diferentes. Enquanto a língua portuguesa falada, ela está livre de amarras, elementos do cotidiano, sejam gírias ou elementos de simplesmente estrangeirismos também, ou elementos que simplesmente vão aparecendo na língua por algum motivo. Mas ela é uma língua viva. E não tem como controlar a língua falada. A língua falada é falada no território, só falando de Brasil, é falada no território brasileiro inteiro. Mas você tem variações, você tem sotaques, você tem variações de léxico, que é como as palavras são ditas, né? Por exemplo, nós temos, pegue uma palavra como a palavra mandioca. Mandioca, macaxeira, aipim, nós temos várias formas de léxico para se referir a esse produto. E assim em muitos casos. Então nós temos essas variações lexicais que variam conforme a região. Nós temos os sotaques também. No sul, no norte, no oeste, no leste, os sotaques são diferentes. Mas mesmo assim é a mesma língua. É a mesma língua portuguesa falada e a gente se entende perfeitamente, correto? Por outro lado, a língua 2 é a língua escrita. E qual a diferença do escrito para o falado? A língua escrita, ela segue padrões, que seria o que muita gente chama de gramática, ou língua culta, ou ainda língua padrão, que é um termo que eu gosto mais, a língua padrão. É um padrão que foi estabelecido ao longo dos tempos, ao longo dos anos, e isso foi sendo utilizado por nós os praticantes dessa língua portuguesa, para os nossos escritos. Ela varia também, mas ela varia muito mais lentamente do que a língua falada. Você tem, por exemplo, algumas atualizações da língua escrita, ao longo dos séculos e dos anos e das décadas, que foram pequenos ajustes dessa língua. Mas ainda assim, ela é uma língua padrão. E essa língua padrão, ela serve de referência para ser apresentada nos diversos ambientes onde seja necessário que tenha algo escrito. Então você como escritor, você como estudante, você como aluno, você tem sim que seguir essas normas da língua culta ou da língua padrão para produzir os seus textos. E aí vem aquela pergunta que eu sei que você está pensando. Então, Sandro, se eu não sei a língua culta, a língua padrão, eu não posso escrever? Se você já segue o meu canal há algum tempo, já me ouviu falar aqui que sim, você pode escrever da maneira que você souber.
não é verdade? Você pode escrever do jeito que você souber, mas, e sempre tem um mas, você também precisa corrigir o seu texto. Isso em qualquer momento, sabendo ou não sabendo, em maior ou menor grau a língua culta, você tem que corrigir o seu texto. Então você pode escrever de uma maneira, da maneira que você achar que é, ou que você sabe, mas você terá que corrigir sim esse texto, para aproximar o máximo possível da língua padrão. Mas e se eu não sei a língua padrão, como é que eu faço? Aí você pede ajuda. Você pode pedir ajuda para aquela sua tia que foi professora ou que ainda é professora, para aquele seu amigo que gosta de português e lê bastante. Para diversas pessoas, amigos, e olha, você pode inclusive aprender a língua padrão, sabia? Se você fugiu das aulas de português ou não gostava, vale a pena você dar uma olhada novamente nessas regras, tentar entender de uma forma mais simplificada, não com uma forma pesada de regras, de volumes inteiros de gramáticas, mas usar de uma forma muito prática, exatamente naquilo que você tem dificuldades. Por exemplo, às vezes você não sabe a pontuação, não sabe ou acaba não colocando, não prestando atenção para colocar ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final muita gente não coloca. Simplesmente larga o texto lá de qualquer jeito. E a famigerada vírgula, que essa é realmente um problema. Mas tente colocar aquilo que você sabe, preste atenção naquilo que se escreveu, para que o mínimo possível seja colocado. E depois peça para uma pessoa que pode te ajudar. Em último caso, se o texto é importante, é uma coisa de maior relevância, você inclusive pode contratar alguém para te ajudar, pode pagar uma pessoa para corrigir seu texto. Então os revisores estão aí à disposição, aceitando trabalhos inclusive. Bom, gente, então todo o texto escrito está na língua padrão? Mais ou menos, digamos assim, a grande maioria sim. Existe sim uma grande influência da língua falada e inventa também algumas situações e palavras e ele coloca nesse livro. E aí você pergunta, mas eu posso fazer isso? Veja bem, sim e não. Regra simplesmente, eu não sei fazer, eu não vou usar as regras. Você pode quebrá-las se você conhecê-las. Aí sim você faz isso com propriedade. Então, pessoal, sobre o português correto, como eu mencionei no começo, vale a pena você se esforçar, aprender, conhecer mais a nossa querida língua portuguesa, que é uma língua maravilhosa, diferentemente do que diz certa cantora aí, que diz que a língua portuguesa não é melódica, ela é super melódica, é uma das línguas mais bonitas que eu conheço, amo a língua portuguesa, e eu convido você, que teve alguma resistência ao longo dos anos, para você conhecer melhor a nossa língua. Pegue textos assim, que são verdadeiros textos primorosos da língua portuguesa, analise eles, verifique como essa língua funciona, como são as construções. Pegue também uma gramática. Existem gramáticas muito acessíveis hoje em dia, que não são aqueles tijolões pesados, cheios de uma coisa muito difícil de entender. Vá direto nas suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai aprender e vai conseguir escrever melhor os seus textos. Ok? Ficamos por aqui então. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo, que você pudesse compartilhar com quem você quiser e também siga o nosso canal Café do Escritor e eu volto em breve com outro vídeo. Um grande abraço e até mais.